Então, olá, meus queridos. Vamos aqui fazer uma análise do jogo. Eu pedi para a Aline fazer uma proposta, ela fez uma proposta para ser um pouquinho diferente dos jogos que eu tenho montado. Então, considerando qual é o tema do jogo que nós vamos analisar, considerando o aspecto econômico da pandemia, como será a vida, né? A vida da pessoa que fez o jogo, né? Ou para quem fez o jogo, se ela for para uma empresa pública, né? Todos nós sabemos aí o que isso demanda. Demanda da necessidade de abertura de um concurso, né? O Estado, independente da sua esfera, municipal, estadual ou federal, ele precisa ter uma demanda de um profissional daquela área, precisa abrir a vaga, a pessoa precisa se dedicar a estudar, precisa se imbuir ali com uma responsabilidade, com um tempo, com uma dedicação, com um espírito, até mesmo com a crença real dentro dela de que ela tem capacidade de entrar. Ela tem de ser classificada, tem de ser aprovada, classificada e esperar ser chamada, dentro da vigência do concurso. Então, normalmente, tradicionalmente falando, não é uma solução a curto prazo, porque depende de tantas etapas para serem cumpridas e às vezes precisa apresentar título, às vezes precisa defender ainda a sua qualificação para entrar na vaga. Então, ele tem muitos pormenores, né? Eu conheço pessoas que fizeram concurso que estão aí há 5 anos esperando ser chamado, quase caducando o concurso e ainda isso não aconteceu. Então, é uma coisa meio a médio, né, longo prazo. E tem a questão de como seria a vida dessa pessoa se estivesse numa iniciativa privada, tá bom? Eu vou dar aqui qual foi o critério que foi utilizado. Foi embaralhado as cartas de tal maneira que elas pudessem ficar de ponta cabeça. As cartas que saíram de ponta cabeça serão lidas no seu aspecto desafio, né, no seu aspecto negativo, no seu aspecto mais complicado. E as cartas que estão na sua posição normal, de ponta para cima, cabeça para cima, serão lidas no seu aspecto positivo, independente se a carta, pelo seu desenho, pelas suas gravuras, demonstre dificuldade. Vamos ler pelo positivo daquela carta. Tá? O tarô que foi utilizado foi o do New Vision, por isso que tem essa aparência diferente. É um tarô muito bonito, é um tarô bem bacana. Ele segue aí a linha do Rider White, mas ele vê como se nós estivéssemos olhando na mesma visão, pelo mesmo ângulo de visão do, do, do artista, né? da figura principal da carta. Tá bom? Então vamos começar. Como seria a vida da pessoa se ela entrasse numa empresa pública? No aspecto espiritual, e aí é legal, a gente fez os planos porque ele tem um porquê. O aspecto espiritual, ele vai falar de um compromisso nosso. Porque espiritualmente a gente fez um acordinho, a gente chegou lá, quando a gente fez o nosso plano encarnatório, a gente fez um acordo. O acordo era o qual? O meu. Vou vir, vou nascer vou ter meu pai Alfeu, minha mãe Miriam, vou nascer como homem, vou nascer no signo de Escorpião, vou ter algumas condições de limitação na vida, mas eu preciso, por meu próprio esforço e empenho, chegar a determinada situação. Preciso aprender a lidar com pessoas, com o público, ter cargo de chefia, e para isso eu vou ter de assumir cargos de chefia. Isso está no meu acordo, Alessandro, porque eu preciso aprender a lidar com as pessoas. Tá certo? Da mesma forma, esse jogo ele vai mostrar se está no caminho da pessoa, se está no caminho dessa pessoa ir para o concurso, para a linha pública. Porque a linha pública é muito diferente da linha privada. As suas nuances, o seu ritmo de crescimento, sua demanda de serviço, a sua demanda espiritual é outra. Ela demanda com o público. A pessoa precisa ter uma empatia energética com uma demanda kármica de atender à comunidade. Porque se é público e é pago pelo salário público, aquilo que demandar do serviço da pessoa no funcionamento público tem de ser em prol da sociedade. Muitos não entendem isso, mas isso tem que ser em prol da sociedade. Tá bom?
Daqui a pouco vai encerrar aqui o tempo. Eu vou gerar um outro link para mandar para vocês. Tá bom? Vamos fazer esse vídeo em 2 etapas. Então, o 4 por ser 4, gente, olha que negócio maneiro. O 4, ele é o número da materialidade. A carta fala do 4. Fala do 4 do plano mental. No seu aspecto positivo, ela falaria de quê? Da capacidade mental. Esquece um pouco a figura que está na carta. Pensa na energia do arcano. Eu tenho o número 4 de um plano mental. Então, 4 fala de matéria, de realização de matéria. No plano mental, vai dizer o quê? Numa carta 4 de espadas, eu tenho capacidade de trazer o que a minha mente construtiva faz, pensa, idealiza para a matéria. Pum, eu realizo. No plano espiritual, como é que eu veria isso? Que o meu compromisso espiritual, que foi acertado, foi planejado, foi elaborado, foi escrito, isso está lá no mapa astral das pessoas, né, de todos nós, eu teria condição de realizar. Mas, no caso do exemplo aqui, saiu invertido. E quando está invertido, o que quer dizer? Que a minha capacidade de realização está limitada. Então, é aquelas situações, gente, que a gente fica confuso, que a gente fica deprimido, que a gente fica indeciso, que a gente fica medroso, que a gente fica olhando para trás, e se, caramba, não fiz a escolha mais correta da minha vida, não tomei o melhor caminho, a melhor decisão, porque está invertido. Tem 2 pessoas em pé ali. Então, numa carta que tem mais de uma pessoa, nós podemos ser qualquer uma das 3 pessoas. Então, se for a pessoa que está deitado sobre a cama, isso vai gerar a entrada do concurso público um conflito com seus aspectos espirituais mais sutis, que isso vai infiltrando ao longo do tempo de um sentimento de não pertencer àquele ambiente. Ela está deitada sobre uma superfície dura. Não tem nenhuma indicação de que ela está confortável, está usando uma armadura. Então, se ela está usando uma armadura, ela está num ambiente que é agressivo. Ninguém vai de armadura, de colete à prova de bala, para tomar banho de piscina, num ambiente que vai ter churrasco. Se ele está totalmente vestido, preparado para o combate, é porque o ambiente lá no serviço público, espiritualmente falando, não só o ambiente do ambiente como um todo, mas em função do seu próprio compromisso, é agressivo, é contrário àquilo que foi predeterminado. E tem 2 pessoas olhando, é como tipo assim, pô, pode ser até o próprio guia, tipo, cara, falei para tu que não era para tu ir para aí, não foi isso que nós já acordamos. Essa pode ser uma visão. Ou também pode ser uma visão que uma dessas 2 pessoas pode ser o próprio consulente parado, tipo, não estou conseguindo fazer fluir as coisas, está parado. Mesmo estando em pé, você vê que está em pé, está estático, olhando para uma pessoa que está deitada, estático. Então, ele não traz um prenúncio de uma fluidez, tá certo? Nós temos 78 cartas no tarô. E as 78 podiam ter saído em pé. Qualquer uma outra carta, qualquer carta, independente da carta mais difícil que fosse do tarô, se tivesse saído em pé, era melhor do que a carta ter saído invertida, porque nós leríamos o positivo. Então, ele já fala, é como se eu fosse ler assim, está invertido é não e está em pé sim, eu já diria, ó, espiritualmente está dizendo que é não, não vai. Mentalmente está falando, beleza, pode ir. Emocionalmente está falando, pode ir. Mas quando chega no físico, está falando assim, ó, não vai que não vai ter dinheiro. Ou que esse dinheiro vai demorar muito para chegar. Ou que você vai ter de trabalhar muito a energia dessa semente, dessa moedinha. Você vai ter de botar muita energia, tá bom? E nós vamos falar sobre essa energia de onde está vindo. A energia do plano espiritual não está vindo, porque está invertido. Então, ela não vai ter uma bênção da espiritualidade, dos seus guias, dos seus ancestrais, da sua ancestralidade espiritual. Está falando, ó, vai estar ali conflituado, vai ter conflito, vai ter indecisão, vai estar paralisado. Em compensação, o plano mental, ele está bombando, porque ele é o rei. Além de ser um rei que trabalha muito bem com a magia, porque é um rei de paus, então você vai ter de trabalhar excessivamente com a sua magia mental para conseguir trazer um alívio.
E o rei de paus é um grande articulador. Então, estando um articulador no plano mental, você vai estar num ambiente que vai estar toda hora articulando, pensando, caramba. Cara, para quem viu Game of Thrones, é o Mindinho. Essa é a situação. Eu posso tirar esse homem daqui e botar o Mindinho lá no Game of Thrones. É o Mindinho, cara. A pessoa tem que estar muito afim de entrar num ambiente que constantemente ela vai ter de trabalhar, elaborar mentalmente articulações de o que estão pensando de mim, o que vão fazer comigo. E fulano está tentando articular, está surgindo uma vaga no setor B, deixa eu ver quem é que eu preciso engambelar, ou quem eu preciso passar a perna, ou quem eu preciso comprar, quem eu preciso levar na lábia para conseguir essa promoção, para aumentar meu salário, mas tem fulano que está na vaga. Gente, é um negócio assim, um jogo de tabuleiro de xadrez constante. No plano emocional, nós temos o pajem, gente. O pajem, ele representa, o pajem de ouros, ele vai estar representando uma reavaliação dos nossos valores, né? Porque dentro da corte, o pajem é o primeiro, então é como se fosse ali o adolescente, a criança. Então nós vamos precisar reavaliar a forma como nós lidamos com os nossos valores, com as nossas emoções. Quem está acostumado com o serviço privado, que é meta, que é prazo, vamos embora, tem de virar à noite, você vai para dependendo, não estou dizendo que todos são assim, mas dependendo do ambiente, que é a sua própria morosidade do sistema, que precisa do carimbo, que precisa da observação, e que vai para um setor para ser carimbado, você chega naquele setor, ele tem uma pilha em cima da mesa do funcionário, com 50 processos antes do seu, você está desesperado para despachar, mas e isso vai precisar, pela própria estrutura organizacional do Estado brasileiro, recodificar. Recodificar, essa seria a palavra. Recodificar como é visto os valores, por isso que é ouro, emocionais. Porque é diferente, o ritmo é outro. É outro ritmo. É a mesma coisa que uma pessoa que trabalha numa microempresa, numa empresa familiar e vai para uma SA. Nossa, é um baque. Eu saí de uma empresa familiar e fui para uma SA. Trabalhei em algumas SAs e depois eu voltei para a empresa familiar. Nossa, é uma diferença absurda. Porque na SA você precisa do carimbo, do e-mail, dos check de 5, 6 pessoas. E no público você vai precisar de 50, 60 pessoas. E às vezes você não pode fazer porque existe uma lei que não te deixa. É totalmente diferente para quem está acostumado com o privado. E não tem como fazer essa adaptação que não haja uma necessidade de despir-se, abrir mão daqui dos valores que se já adquiriu para adquirir novos valores. E aí o Pagen está falando dessa necessidade, dessa flexibilização e dessa readequação e dessa releitura, tá bom? Vamos aqui rapidinho no físico. No físico, tá lá, a moedinha está invertida. Então, ele está falando que não vai ter, não é um negócio que vai ter pouco. Ele está falando que está de cabeça para baixo, não tem. A moedinha que já seria uma única, que já seria uma semente, seria uma promessa, essa promessa não tem. O tarô não está validando, ele não está dando uma promessa, e olha, isso é muito importante, saiu dinheiro, saiu ouro, numa posição física, ele tá sendo enfático. Ele não está dizendo que você pode ter algum tipo de problema de ordem emocional, de ordem mental, de discussão ou de ordem de trabalho. Ele está falando para você, está sendo enfático. Dinheiro não terá. Porque ele botou de cabeça para baixo a moeda, que é a promessa. Ele está falando, eu não prometo para você dinheiro. Ponto. Você vai ter desenvolvimento mental pra caramba, vai desenvolver aos montes o rei, vai desenvolver pra caramba o seu emocional, mas não vai ter sossego espiritual e dinheiro, esquece. Tá bom? Eu já volto aí vou encerrar aqui e volto com mais um pra gente ler o segundo jogo. Só um minutinho.